No Vale do Jordão, há um monte solitário que se eleva da terra como um sopro esquecido. À distância, não parece nada, uma pequena elevação de terra seca pelo sol, sem nada que a destaque na imensa paisagem desértica. Porém, esse monte esconde algo que o mundo da arqueologia levou décadas para reconhecer completamente. Abaixo dela repousam os restos compactados de uma das cidades mais antigas do mundo. Um local onde as pessoas levantaram muros, construíram torres e estruturaram a vida comunitária em uma escala que não deveria ter ocorrido naquele período. Ao longo dos anos, a pergunta sobre quem eram essas pessoas gerou debates acalorados, teorias mirabolantes e controvérsias genuínas na comunidade científica. Assim, o DNA antigo foi analisado e o que ele revelou sobre os construtores de Jericó, incluindo suas origens, biologia e papel na história da humanidade, acabou sendo mais surpreendente do que se imaginava, porque esta nunca foi somente a história de uma cidade, era a narrativa de onde a própria civilização teve seu início. Examine a linha do tempo por um instante. Stonehenge foi erguido aproximadamente 5.000 anos atrás. As grandes pirâmides de Gizé foram construídas cerca de 4.500 anos atrás. Ambos são reconhecidos como monumentos à ambição humana e à engenharia. Contudo, Jericó é muito mais antiga do que eles. Suas camadas mais antigas datam de cerca de 11.000 anos, em um mundo tão distinto do atual, que requer um esforço considerável para ser imaginado. Naquele ponto da história, a última era glacial havia começado a perder seu controle. Mamutes lanosos ainda perambulavam pelo planeta. A maior parte da população humana era nômade, acompanhando a migração dos alimentos em regiões sem cidades, fazendas ou assentamentos permanentes de grande escala. A roda ainda não existia. A cerâmica ainda não havia sido criada. A escrita ainda estava a milhares de anos de distância. Porém, no Vale do Jordão, algo já começava a acontecer. O que os arqueólogos descobriram no sítio arqueológico atualmente conhecido como Tel Sultan era totalmente distinto de tudo o que se imaginava ter sido produzido no mundo antigo daquela época. Uma torre de 28 pés de altura, contendo uma escadaria interna e paredes com 5 pés de espessura. Casas permanentes circulares com pisos de gesso rebaixado. Havia indícios de armazenamento de grãos, trabalho comunitário e construção planejada em uma magnitude que indicava não um acampamento provisório, mas uma sociedade consolidada e operante. Existiam muros, existiam valas. Havia uma comunidade ampla e estruturada o bastante para criar coisas que não seriam vistas em nenhum outro lugar do mundo por milhares de anos. De acordo com todos os critérios tradicionais de civilização, este lugar ainda não deveria estar aqui. A princípio, o excedente de alimentos deveria permitir o lazer, que por sua vez possibilitaria a complexidade, que eventualmente levaria à construção de monumentos e à organização da sociedade. Essa sequência é totalmente interrompida por Jericó. Antes mesmo de as condições que consideramos necessárias chegarem por completo, a complexidade já existia, estava em operação e produzindo uma arquitetura de extraordinária ambição. As pessoas que a criaram não possuíam ferramentas metálicas, nem sistema de escrita, nem império que as apoiasse com recursos ou orientação. O que possuíam era ao outro. O acúmulo de conhecimento transmitido de geração em geração é algo que as evidências preservadas naquele monte demonstram de forma inequívoca. Uma comunidade completamente estruturada e altamente motivada, posicionada em um dos períodos mais cruciais da história da humanidade. A mudança de buscar os alimentos para produzi-los, de percorrer a paisagem para transformá-la. A verdadeira história começa com quem eram essas pessoas, de onde vieram, e o que as levou a construir o que construíram. Em janeiro de 1951, a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon chegou às margens do Mar Morto com uma abordagem metódica e a resolução de determinar a idade exata de Jericó, por meio de escavações estratográficas e registrando cuidadosamente cada camada de solo. Enquanto sua equipe escavava, ela fez uma descoberta que alterou a linha do tempo da civilização humana. A ocupação do local não teve início no 4º milênio a.C., como se acreditava anteriormente, mas por volta de 9.400 a.C., quase 5.000 anos antes do esperado. Porém,
As reuniões foram apenas o início. O que o próprio solo continha contava uma história ainda mais significativa. Entre os artefatos mais frequentemente recuperados das camadas mais antigas de Jericó, estavam as lâminas de foice, não dezenas deles, dezenas de milhares. A ferramenta típica da colheita em série é a lâmina em forma de foice, especificamente projetada para cortar toras de grãos próximas ao solo. A presença deles nesse nível não é por acaso. Trata-se de um método de diagnóstico. Ao lado deles havia utensílios de moagem, como almofarizes, pilões e placas. O equipamento processa pessoas que trabalham de forma séria e contínua com vegetais da família, que engloba trigo e cevada. Essas pessoas não estavam adicionando, ocasionalmente, um punhado de sementes silvestres à sua dieta de caça. Eles se empenhavam no cultivo de cereais de maneira constante, intencional e estruturada. Uma narrativa paralela era contada pelos ossos dos animais. A gazela dominou o registro, ainda sendo caçada em grande quantidade no estado selvagem. Além disso, houve a presença de gado bovino, ovino, caprino e suíno. Algumas exibem os primeiros indícios físicos de domesticação. Nem inteiramente domesticado, nem totalmente selvagem. Gerenciei, observei e participei de uma comunidade que buscava uma conexão com os animais, capaz de transformar o mundo inteiro. A arquitetura adicionou mais uma camada. Cada casa redonda de Jericó, com aproximadamente 4,2 metros de diâmetro e pisos de gesso rebaixados, possuía sua própria área de armazenamento de grãos. Cada família gerencia seu próprio suprimento de alimentos, sem um celeiro centralizado, sem domínio sacerdotal sobre os recursos. Em vez de hierarquia e classes, a sociedade é estruturada com base na família e no parentesco, caracterizando-se por uma notável independência e relativa igualdade. Ao levar em conta as lâminas das foices, as pedras de moagem, os animais domesticados e as habitações permanentes, a imagem que se apresenta não é a de caçadores-coletores itinerantes. Trabalhando e moldando sua paisagem, essa comunidade está profundamente enraizada nela e se encontra no limiar de uma das transições mais significativas da história. Ainda não são agricultores, mas também não são apenas coletores. Estão em um estágio intermediário, algo completamente extraordinário. Nada do que Kenyon encontrou em Jericó a impressionou tanto quanto a torre, com 30 pés de diâmetro, 28 pés de altura e paredes de 5 pés de espessura. Uma escadaria interna esculpida na pedra levava a um telhado que, em tempos passados, proporcionava uma vista de todo o povoado. Erguida aproximadamente em 8000 a.C., período em que a maioria dos humanos na Terra ainda levava uma vida nômade, temporária e sem permanência. Pesquisadores estimaram que a construção levou cerca de 11.000 dias de trabalho concentrado. E esse valor não abrange o planejamento, a extração da pedra ou o transporte dos materiais. Reflita sobre o que esse número significa. Uma comunidade que consegue empenhar esse grau de esforço em uma única estrutura não estava batalhando pela sobrevivência. Foi estruturado. Houve uma razão para isso. Havia uma razão. A questão que tem guiado o debate desde aquele momento é simples. Qual foi a razão? As teorias práticas foram as primeiras. Uma torre de observação para detectar inimigos se aproximando. Um armazém de grãos reforçado. Uma proteção contra as inundações súbitas que ameaçavam frequentemente uma aldeia de barro situada em um vale baixo. Tudo aceitável, tudo viável. Contudo, nenhuma delas se ajusta perfeitamente às evidências. Não há sepulturas, cerâmica, resíduos domésticos ou qualquer conexão física com a muralha defensiva que cercava o assentamento sob a torre. Ela se sobressai de maneira intencional, quase cerimonial, indicando algo totalmente distinto. Em Jobesse, no sudeste da Turquia, também datada do mesmo período, as evidências indicam que a religião organizada não teve origem na agricultura, mas sim que ocorreu antes. O impulso sagrado foi o primeiro. A vontade coletiva de criar algo maior do que a vida individual pode ter sido o que uniu as pessoas e fez a civilização avançar. A Torre de Jericó se ajusta a esse argumento com uma precisão inquietante. No mundo antigo, as plataformas elevadas tinham um objetivo particular: aproximar-se do céu, do sol
das estrelas e das forças que controlam as estações e a colheita. Os zigurates mesopotâmicos, templos gregos erigidos em locais altos, álgores romanos que interpretavam os céus de plataformas elevadas e a estética cristã primitiva que buscava a comunhão com Deus no topo de pilares de pedra, são todos exemplos de como a tradição permeia essas práticas. A Torre de Jericó poderia ser uma das primeiras manifestações desse mesmo impulso, um local onde um xamã, sacerdote ou guardião do conhecimento celestial se posicionava acima da comunidade e observava. Não podemos afirmar com certeza, mas o silêncio da torre em relação à questão parece ser menos uma falta de significado e mais um significado tão vasto que não pode ser facilmente definido. A terra de Jericó não cedeu apenas à torre. Acima das camadas do Neolítico pré-cerâmico, havia um assentamento de uma nova cultura. Os estudiosos se referem a eles como o povo das abelhas, do Neolítico pré-cerâmico. E o que os caracterizava, o que os distinguia de tudo que existiu antes, era uma das tradições mais significativas já identificadas no mundo antigo. O crânio era retirado do corpo quando alguém falecia. Posteriormente, o interior foi preenchido com argila, e os detalhes externos foram meticulosamente moldados em sua superfície com o uso de gesso. Conchas, frequentemente selecionadas com cuidado, eram aplicadas nas cavidades oculares. Pode ser que tinta tenha sido usada para retratar a pele e as características faciais. O resultado ficou entre um retrato e uma relíquia, um rosto reconstituído a partir da morte, mantido para os que permanecem vivos. O corpo foi enterrado sob o piso da casa, mas em muitos casos, o crânio parece ter sido mantido, exposto e observado, como se estivesse ao lado do corpo. Essa atividade foi identificada em sítios arqueológicos da mesma época em toda a região. Em Ketel-Hoyek, na Turquia, em Tel Hamad, próximo a Damasco, em Ain Ghazal, na Jordânia, e em locais arqueológicos ao sul do Mar da Galileia. Esse não era um ritual restrito a uma única comunidade. Era uma tradição coletiva que abrangia centenas de quilômetros, conectando culturas sem escrita, moeda comum ou instituições formais, mas que compartilhavam de forma clara algo profundo e relevante sobre sua compreensão da vida, da morte e do que existia entre esses dois estados. A interpretação mais amplamente aceita pelos estudiosos é a de que se trata de um culto aos antepassados. A veneração dos antepassados como meio de assegurar a continuidade entre as gerações, preservar a sabedoria e expressar pertencimento e herança. Em um mundo sem registros escritos, documentos legais ou escrituras de propriedade, manter a fotografia de um avô ou avó em uma prateleira poderia ser o modo de demonstrar que aquela terra era sua. Como você recordava suas origens e mantinha a memória dos mortos viva na vida daqueles que vieram depois. Eram indivíduos com uma noção de identidade, memória e linhagem sofisticada, que não estava relacionada ao metal ou à escrita, mas sim ao ser humano. E por volta de 6.000 a.C., cessou. O assentamento foi desocupado. A fonte continuava jorrando, porém a cidade ficou em silêncio. Terremoto, colapso ambiental, esgotamento do solo, superpopulação. A resposta sincera é que não temos essa informação. Aquilo que havia prosperado de maneira simples e sem explicação clara por milênios, deixou de existir. Ao longo da maior parte da história humana, os mortos mantiveram seus mistérios. Quaisquer que fossem as histórias que traziam, de onde quer que viessem ou quão longe tivessem viajado, tudo desapareceu com eles na Terra. Portanto, nas últimas 20 anos, o DNA antigo transformou tudo isso. Os cientistas descobriram como extrair e sequenciar material genético de ossos que têm milhares de anos. E, de repente, o passado começou a se comunicar em uma linguagem totalmente diferente. O que essa língua mostrou sobre o povo de Jericó foi notável. Pesquisas genéticas de restos humanos provenientes do Levante, Anatólia e montanhas Zagros corroboraram uma hipótese arqueológica antiga, até então nunca totalmente comprovada. As populações agrícolas neolíticas dessa área não formavam um grupo homogêneo e intercambiável de indivíduos pré-históricos. Eram comunidades diferentes, com histórias ancestrais bastante distintas, que se desenvolveram principalmente de forma paralela na mesma vasta paisagem. Os agricultores levitas, habitantes diretamente ligados a Jericó e ao Vale do Jordão como um todo,
apresentavam uma assinatura genética particular, distinta de seus vizinhos ao norte e ao leste. Eram pessoas com raízes profundas, não recém-chegadas, não receptoras de conhecimento trazido por algum grupo externo mais avançado. Os descendentes de indivíduos que habitaram essa paisagem milhares de anos antes da primeira pedra ser lançada ou do primeiro crânio ser escavado. Essa descoberta descarta de forma definitiva qualquer teoria que exija uma intervenção externa. Se uma civilização antiga tivesse atravessado esta área, instruindo seus habitantes a edificar, estruturar e cultivar a terra, seria razoável encontrar sua marca genética incorporada no DNA dos povos que vieram posteriormente. Uma ancestralidade peculiar, uma população fantasma que deixa vestígios. Não há nenhum. Nesse aspecto, a genética é clara. O DNA também indica para onde essas pessoas se deslocaram a seguir. Conforme a agricultura se expandiu para o oeste e sul, ao longo dos milênios seguintes, a linhagem de agricultores levitas acompanhou essa migração, indo para o norte da África, Península Arábica, e para as comunidades do Oriente Próximo em geral. Essas populações acabaram dando origem a algumas das civilizações mais significativas do mundo antigo. As pessoas que arrastaram crânios e construíram uma torre sem metal ou inscrições não são meras notas de rodapé. Eles são, no sentido biológico mais literal, ancestrais, rastreáveis, identificáveis e ainda presentes no material genético de milhões de pessoas vivas atualmente. A distância de 11.000 anos torna-se algo imediato. A caveira na estante, a torre que se eleva rumo ao céu. Não se tratava de desconhecidos realizando ações incompreensíveis. Eles éramos nós no começo de tudo. Jericó é frequentemente considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Porém, essa descrição, embora precisa, não faz jus ao que o site realmente representa. Jericó não é somente uma cidade antiga, é a evidência de algo essencial sobre a natureza humana e suas motivações. A análise do DNA, combinada com as evidências arqueológicas, leva a uma conclusão que desafia uma das crenças mais firmes sobre o desenvolvimento da civilização. Sempre contamos a nós mesmos uma narrativa bastante interessante. Em primeiro lugar, vem o excedente de alimentos. O excedente de alimentos permite o lazer. A reflexão é possibilitada pelo lazer. Com o tempo, o pensamento leva à criação de religião, arte, construção de monumentos e ao desenvolvimento de uma sociedade mais complexa. O modelo convencional de civilização avança nessa direção, do cotidiano ao divino, do estômago ao céu. Jérico propõe que a sequência pode acontecer exatamente no sentido contrário. Antes da introdução da agricultura em larga escala, a complexidade social já existia. A habilidade de organização para erguer uma torre que demanda 11.000 dias de trabalho para sustentar um assentamento de centenas de indivíduos ao longo de diversas gerações, com o objetivo de cultivar e disseminar a tradição aérea em centenas de quilômetros de território. Tudo isso já existia antes da domesticação ser concluída. Em primeiro lugar, veio a infraestrutura comunitária. A agricultura foi a próxima, e isso implica que o desejo de criar algo coletivo, sagrado e maior do que a vida individual pode ser, por si só, um motor da civilização, em vez de seu resultado. Não se trata de uma recompensa que o excedente de alimentos libera, mas de uma força que une as comunidades e impulsiona todo o restante. Essa possibilidade nunca foi considerada pelas teorias marginais. O conceito de civilização perdida, que sugere que os povos antigos precisavam de orientação externa, divina ou de qualquer outra forma, fundamenta-se em uma única premissa implícita, que os povos do Antigo Oriente Próximo não possuíam capacidade, organização, inteligência ou humanidade suficientes para terem realizado isso por conta própria. A genética faz com que essa suposição não seja apenas improvável, mas impossível. Essas eram mentes humanas totalmente contemporâneas, cognitivamente e biologicamente equivalentes a qualquer indivíduo vivo atualmente. O mesmo cérebro que seguiu animais em planícies geladas, que navegou em mar aberto, que contemplou uma encosta ou uma nascente no deserto,
e concebeu algo inédito, e então o criou. Não era preciso recorrer a deuses, mestres desaparecidos ou orientação extraterrestre proveniente de além-céus. A torre se projetava apenas na direção das pessoas. Indivíduos específicos, identificáveis e reconhecidamente humanos, agindo como os humanos, sempre agiram ao se depararem com a imensidão da existência, levantando os braços ao alto, criando algo duradouro. Aquele monte solitário que se eleva do Vale do Jordão abriga algo que nenhum monumento de pedra ou metal seria capaz de preservar por completo. A memória condensada de 11.000 anos de ambição humana entrou em colapso e voltou. Uma fonte que nunca deixou de fluir. Uma cidade que estava sempre presente. O DNA não demonstra a existência de mestres ocultos ou deuses esquecidos que teriam guiado o povo de Jericó. Revela algo muito mais impactante. Indivíduos cujos descendentes ainda estão vivos hoje, mantendo em seus genes a lembrança de uma torre erguida antes da invenção da roda. Um crânio mantido em uma prateleira como recordação de uma pessoa querida. Uma comunidade que avistou um oásis no deserto e optou por permanecer. Jericó não sobreviveu porque algo extraordinário foi concedido ao seu povo por um agente externo. Isso persistiu porque nunca nos foi concedida a habilidade para a grandeza. Sempre esteve presente, aguardando, completamente humano, estendendo-se em direção ao céu.